Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez num podcast da ABEA, Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetas do Rio de Janeiro. Hoje, com duas ilustres pessoas, mais uma vez, né, ilustre, todo mundo que vem aqui é ilustre, que é o Fernando Peregrino, que hoje é vice-presidente do Clube de Engenharia e chefe de gabinete da FINEP, além de um monte de outra coisa que ele vai se apresentar, tá? E a Cládice Diniz, que é uma grande engenheira naval, que hoje está como diretora do CREA-RJ e professora, ela também vai se apresentar, tá? Também da ABEA. O Fernando, ele é sócio benemérito da ABEA. Ele recebeu o diploma de sócio benemérito. Os homens mais importantes que apoiam as mulheres se tornam sócios beneméritos da ABEA. A gente vai falar sobre a nova indústria brasileira, tecnologia, inovação, enfim, temas que são absolutamente importantes para a área tecnológica brasileira, tá bom? Vamos lá, Fernando? Apresente-se. Vamos lá, Yara, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, com a Cládice também. E me apresentar? Bom, a minha vida é dedicada à tecnologia desde jovem, como quando eu fiz o científico, escolhi o científico e depois entrei na Escola de Engenharia de Pernambuco, muitos anos atrás, mas me formei depois aqui no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, para onde meus pais se transferiram de Recife para cá, por isso. Mas depois completei minha formação acadêmica na COP UFRJ, fazendo meu mestrado em Engenharia de Produção e no doutorado também, ambos em Gestão de Políticas Públicas. E durante esse tempo inteiro da minha vida, eu me dediquei a trabalhar por um Brasil melhor, por um projeto de um país que seja soberano, que tenha domínio sobre as tecnologias mais importantes para que não fique submisso aos mandos e desmandos dos países mais ricos. Isso, estou no Clube de Engenharia, na missão de aproximar a academia, mais ainda, do clube, já que dali que nascem os engenheiros. Aliás, eu quero já anunciar uma estatística que me deixou triste, que eu vi aqui agora há pouco tempo. O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo publicou uma nota, um jornal que eu vi, dizendo que nós estamos formando menos engenheiros. É verdade. Estatisticamente, nós estamos ruins, porque nós já tínhamos menos do que deveríamos ter. E com menos ainda, de um ano para outro, significa que a gente tem um déficit. E esse déficit é ruim para quem quer mudar a configuração da nossa economia, da nossa indústria, enfim, do nosso país. Tá, Cládice, se apresente, por favor. Sim. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Cládice Diniz, sou engenheira naval. Eu estou diretora do CREA Rio de Janeiro, já fui outra vez. Atuo no clube, no Sindicato de Engenheiros, na Engenharia pela Democracia, na ABEA, ABEA Nacional, Engenheiros Sem Fronteiras e por aí vai. Eu tenho bastante atuação, gosto muito nas entidades associativas que se preocupam com a sociedade, que se preocupam com a profissão, não é? Muito bem. Estou aqui para ter o prazer, né, de trocar algumas ideias, fazer perguntas, né, tirar dúvidas, reforçar a importância que eu considero da indústria, né, e tentar traduzir alguma coisa que possa parecer difícil para o público com umas palavras um pouquinho mais fácil, porque eu sou professora de engenharia, me aposentei há 5 anos na engenharia, mas continuo voluntariamente na pós-graduação da Unirio, lecionando, né, atuando atualmente na parte de acessibilidade e inclusão, ferramentas assistivas para pessoas com deficiências e, entre elas, inteligência artificial. Então, é uma área que eu continuo atuando, gostando e oferecendo o que eu posso para a sociedade. Eu esqueci de dizer que eu sou tiete do Fernando.
Hã? É. Então, eu estou aqui para aprender muito. Ele tem uma palestra maravilhosa que ele fez outro dia no Clube de Engenharia sobre a nova indústria brasileira, que arrasou, só não mandou ainda para a gente as transparências. Lá. Eles estão lá, é só pegar com a Cristina. Pois é, mas então eu vou pegar. Mas é bárbara. Vamos lá, Fernando. O que você quer que eu... Eu quero que você fale o que você quiser. Bom, o que eu estou engajado no momento, né? Porque a gente já se engajou em tantas coisas, mas todas por valores e temas assim muito relevantes para nós. Eu sempre fui um lutador pela democracia. Eu era jovem quando eu militei no movimento estudantil contra a ditadura, pela anistia. Então, estou sempre engajado nessa parte política, nos valores democráticos. Sou um cristão, então, portanto, os valores do cristianismo também são muito caros a nós todos. E na parte profissional, eu sempre, como já disse, me engajei em projetos que dissessem respeito à mudança no país. E o que acontece hoje, e já há algum tempo, é que o país destruiu uma parte da sua engenharia recentemente com 2 mitos muito, muito fortes. O primeiro mito foi quando disseram que nós não tínhamos competência para fazer a engenharia mesmo. Quando, em 1989, acho que foi o governo Fernando Henrique, quando ele iniciou a campanha nacional, foi uma campanha mundial, pela privatização das empresas estatais. Essas empresas estatais, elas eram um veio, né, um caminho para o fortalecimento da engenharia e a preservação dos nossos ativos econômicos. Você sabe que o nosso país não só tem uma extensão de terra muito grande, uma costa muito grande, ele tem tudo para ser um país rico, desenvolvido, oferecer salários bons, renda boa para todos, e, no entanto, a situação não é assim, porque os nossos ativos deveriam ser melhores explorados sobretudo pelas mãos das estatais. Elas são voltadas a isso. E quase que destroem todas. Até a própria Petrobras correu o risco de ser privatizada. E claro que o que vai para a mão do privado segue os interesses do privado e não os interesses da nação. Então, nessa época, em 1989, a gente lutou muito na COP. Eu era da direção da COP, junto com o professor Luiz Pinguelli Rosa, e nós fizemos uma campanha grande para a preservação das nossas estatais e contra a privatização da Eletrosul, por exemplo, de Furnas, enfim, de todas as estatais do setor elétrico, principalmente. E isso nos forjou. Também porque lutamos contra a privatização da Vale do Rio Doce. Para quem não sabe, está nos ouvindo, a Vale do Rio Doce, ela é a detentora de todas as reservas minerais que esse país tem. Reservas essas que estão sendo cobiçadas no mundo inteiro atualmente, porque, vou dar um exemplo, o lítio é um mineral estratégico porque ele é aquele que faz a bateria do carro. E quem quiser transformar o carro de combustível diesel ou gasolina para um carro elétrico tem que usar uma bateria. Bateria é essa que é feita, sobretudo, com esse minério. E esse minério, nós somos a 4ª potência mundial em termos desse minério. Se nós tivéssemos feito um empreendimento na Vale do Rio Doce para usar esse minério e transformar num produto final chamado bateria, a gente já poderíamos dispor de carros elétricos na nossa mão e não da importação de produtos de qualquer nacionalidade, chinês, americano, o que seja. Esse é um exemplo. Tem outros exemplos. O silício, que não é um mineral, é disponível, mas se a gente soubesse manipular o silício, a gente poderia fazer os chips. E o chip está no telefone celular, o chip está em qualquer lugar que a gente olhe, nos automóveis. Teve uma época que nós deixamos de fabricar automóvel porque não tínhamos chips. Uma vergonha. Mas temos material para isso. Tem que ter tecnologia. Tecnologia é gente capacitada. Estou falando tudo isso porque esse foi um período, 1989, quando o governo central do Brasil resolveu privatizar. Quase que privatiza tudo. A sociedade soube tomar em as mãos esse processo e evitou a queda da Petrobras, Banco do Brasil e tantos outros, né? E foi bom, porque hoje a gente está precisando desses minerais, né, para fazer a nova indústria que você fala. O outro ponto foi quando fizeram essa onda falsamente moralista
lavajatismo chamado, né? É onde eles confundiram a corrupção que existe no ser humano, né, a quebra de valores, etc. Tem aqui, tem no Japão, tem nos Estados Unidos, tem em tudo que é lugar. E destruíram as empresas e não em vez de punir os responsáveis. A Odebrecht, que é uma grande empreiteira nossa, nacional, de engenharia, que faz projetos no exterior, né? Isso oferece renda para nós, porque quando ela vende o serviço, traz dinheiro para o Brasil, ela foi praticamente destruída, não só ela, como outras grandes empresas de engenharia. Eu trabalhei na Natron, né? Que é uma empresa de engenharia de projetos, de engenharia petroquímica, químico. Enfim, então esses dois momentos, são duas ondas que vieram contra a engenharia brasileira, porque cada empreendimento desse tem engenheiro como principal mão de obra. Então, a gente está no momento de tentar recuperar. Tentar recuperar significa ofertar, abrir mercado para essa profissão. Infelizmente, eu acabei de falar que nós estamos formando menos engenheiros. A Coreia do Sul, por exemplo, ela tem 23 engenheiros para cada advogado. O Brasil tem um engenheiro para cada advogado. Significa que a gente tem paritariamente engenheiros e advogados. Isso tem alguma coisa errada, porque... Mas isso vem desde a Constituição de 88. Porque não tinha... A Constituição inseriu que qualquer coisa tem que ter advogado. E anteriormente eram os engenheiros quem dirigia as empresas, quem tomava a frente, concorda? Exatamente. A Constituição tem uma marca assim, muito forte hoje, porque ela deu prerrogativa de função ao procurador. O procurador ele é intocável. Significa que não é o Ministério Público que é intocável, como instituição, que deve ter. Mas o procurador, ele é um ser humano que está sob a égide dele si próprio. Então, ele pode fazer qualquer interpelação a você, punir você, sozinho, sem pedir autorização de colegiado, de diretoria de ninguém. E essa prerrogativa que a Constituição deu, super empoderou os ministérios públicos, todos eles, procurador X, Y, Z, todos eles. Quem administra, a professora sabe, e todos sabem, quem me ouvem, que quem administra qualquer coisa está sempre sob controle externo, isso é evidente, tem que ser mesmo, né? Tem que ter alguém fiscalizando. Mas o exagero que fizeram com esta profissão chamada de procurador tornou o país refém, medroso de fazer. E o engenheiro é empreendedor. Ele, para fazer, ele tem que ousar. Ele tem que transformar uma realidade. E essas profissões chamadas de procuradores, eles não gostam disso. Eles gostam do status quo, da manutenção das coisas como estão, porque eles têm medo do novo. E nós somos empreendedores, engenheiros e empreendedores. E tudo isso dificultou. Então, a engenharia ela foi quase que devastada no Brasil. E deixou a gente importando mão de obra quando a gente tem oferta de mão de obra, de engenheiros. Né? Nós formamos 10 mil, 20 mil doutores por ano, não de engenharia, e nem todos estão empregados. A metade está empregada, a outra metade não está empregada. Significa que nós investimos nessas pessoas. Custa mais ou menos $200 mil, $300 mil um doutor. Você pega esse dinheiro e joga fora e dá um emprego, um subemprego para essa pessoa super formada, é alguma deformação na universidade, ou melhor, na sociedade. Tudo isso, então, me inquieta. E a nova indústria que você falou, a nova indústria partiu de algumas premissas. Se nós não fizermos nada, os outros não vão fazer para a gente. Se nós não fizermos uma indústria limpa, tecnologicamente adequada, com os tempos do aquecimento geral do planeta, né? Os cientistas dizem que depois da Revolução Industrial a gente só podia aumentar 1,5 graus a temperatura média do planeta. Não quer dizer que é 1,5 graus, porque aqui já deve ter subido uns 10 graus nesse Rio de Janeiro, fornalha. Mas o fato, a média do planeta não podia ter subido, não subir mais do que 1,5. Já subiu 2,5. Isso até 2030. Ou seja, o planeta está aquecendo e isso provoca tormentas, alterações do clima muito fortes, como o que a gente está assistindo. Então é preciso conter isso. Como conter? Se nós fizemos uma espécie de uma calota no planeta
que faz com que nós veremos uma estufa, né, que são os gases que fazem o efeito estufa, os gases que vêm dos combustíveis fósseis, eles formam uma camada acima da atmosfera, e essa camada impede que a Terra resfrie, né, que o calor que chega do Sol resfrie, né? Então ela fica contida como se fosse um forno de micro-ondas. Então esse forno chamado Terra, planeta, está aumentando porque esses gases estão sendo expelidos pelos combustíveis fósseis. Então qual é a solução? Adotar energias limpas. Que energias limpas são essas? Se nós fôssemos um país como a Rússia, como a Sibéria, sei lá o quê, a gente estava lascado, porque não tinha biocombustível, não tem nada disso. Mas aqui nós temos florestas, nós temos mar, que podemos fazer. A professora da engenharia oceânica sabe muito bem que a gente pode tirar a energia das ondas do mar, né? A COP mesmo está fazendo experiências nessa área de energia das ondas do mar. A energia solar, nós somos ricos em energia solar, em insolação, podemos tirar energia do solo. Os ventos também nos dão muita condição de tirar energia limpa. Voltando só um instante à escola. O ensino, Cládice, você vê que essa diminuição do interesse pela engenharia e da formação de novos profissionais. Você acredita isso também quer dizer, ao custo-benefício, a baixa de qualidade nas escolas, a abertura de licenciamento e de qualquer tipo de faculdade, quer dizer, sem um controle maior? Você vê alguma coisa nesse sentido, alguma influência? Olha só, o que se percebe é que o jovem que vai quando ele vai para a universidade, quando ele escolhe a carreira, não é? Primeiro que ele tem que ter informações da carreira, né? Saber o que acontece para saber não é só o que ele gosta, mas o que ele pode e ele se supõe, não é, que conseguirá fazer bem e que vai ajudar na vida dele. Então, ele tem, na hora da escolha da carreira, ele tem que entender, ele busca entender, né? As pessoas funcionam assim. O que está sendo oferecido naquele mercado, naquela sociedade, o que é prestigiado, não é? E aí ele escolhe a profissão. E algumas profissões, como a engenharia, no entanto, não dá para ser escolhida em cima da hora, que aí isso vai implicar que ele não se preparou bem, ele deixou 10 anos ou mais da vida dele de se preparar melhor para aquela carreira que ele descobre que gosta. Então, o importante é que esse jovem tivesse, na infância dele, a oportunidade de conhecer o mais vasto possível universo de profissões, né? E aí, decidindo por uma delas, já começasse a se interessar, né? E se preparar. Não é? Algumas profissões não são só habilidades que aprende ali e vai repetindo. Elas exigem uma preparação de longo prazo, que a gente diz. Não é? Isto é, ele vai como se fossem degraus, né? Níveis de conhecimento. Ele consegue dar um salto para outro nível e assim vai. E no caso das engenharias, o que pesa muito é a área da matemática, quando a criança é aritmética. Não é? A abstração matemática, o jovem só vai conseguir a partir de 12 anos, porque a abstração o cérebro só amadurece com a adolescência. Mas a matemática, ele já pode estar vindo preparar. E também a percepção do social, que a engenharia não é só alguém manda fazer isso, você faz. A primeira pergunta, o que eu vou fazer e por quê? Porque isso é importante para a sociedade. Então, essa percepção ele tem que vir desde jovem, desde criança, observando a problemática da sociedade, os problemas da casa, como o pai, como a mãe reclamam de algum objeto, reclamam de algum ambiente, né? E ficar pensando, tem uma solução possível de ser feita com objetos, né? com processos, né? Se é concreto, é no mundo, que a engenharia é um pé no mundo, tá, gente? Não tem nada de abstração. Dor de cotovelo não é engenharia, tá? Engenharia é o concreto. Falta água, o calor, é o frio, é no concreto. Então, ele observa os problemas e ele já vai
se propondo, nossa, eu posso pensar, dar uma solução para isso, e vai se estimulando para a profissão. Então, quando ele chega, se ele veio fazendo isso a vida inteira, ele já está preparado para, quando chega na universidade, na graduação, receber essa graduação e sair bem formado, né? Então, ele tem um estímulo interno, né? Um incentivo externo da sociedade e interno dele mesmo. Então, o primeiro problema nosso é que nós tivemos, durante muitos anos, uma vasta parcela da população sem nenhuma possibilidades dessa informação. E, de repente, esse pessoal chega e diz, mas eu quero isso. Ok, ele quer isso, mas não está preparado. Então, nós temos o desafio da universidade. Olha, não vou deixar, ele quer e é uma coisa boa, não é? Ele não se preparou, mas vamos ter que fazer quase um curto-circuito lá, rapidamente formar esse jovem. Isso é um desafio enorme para a universidade. A universidade não é a quantidade de cursos que existem. Isso que eu quero dizer. Não é a quantidade de cursos, não é a qualidade que causa o problema da qualidade da obra da engenharia. Mas a maior financiadora de projetos do Brasil é a FINEP. O que a FINEP tem feito ou pretende fazer para aumentar essa divulgação que ela está se referindo? E quais são os projetos, principalmente em relação à nova indústria brasileira? Quer dizer, a nível de divulgação também, para as universidades, para a sociedade civil, certo? Para os alunos, inclusive de nível médio, para eles se interessarem ou não pela engenharia, que é uma coisa que é muito importante. Então, quais são os projetos e que a FINEP tem hoje em execução para essa divulgação em busca da nova indústria brasileira? Permite só completar alguma... Nesse sentido, vou citar o que a universidade está fazendo por conta dela, né? As pessoas que estão sensibilizadas, elas buscam oferecer para as crianças qualquer estímulo, um bom estímulo nesse sentido. Por exemplo, na minha universidade, o que nós fizemos? Fizemos um projeto Engenheiras do Futuro. O que esse projeto faz? Ele oferece para meninas de 7, 8 anos, logo que estão começando, né, no ensino fundamental, né, oficinas explicando que a engenharia, que elas podem seguir carreira tecnológica, porque ainda existe, infelizmente, na sociedade, uma enorme quantidade de pessoas que acham que lugar de mulher é na cozinha. E tudo bem, eu adoro cozinhar, gente, mas, além de adorar cozinhar, também adoro projetar, adoro estudar. Então, as pessoas podem cumprir suas funções que a sociedade obriga e também outras que elas escolhem oferecer para a sociedade, né? Verdade. Então, nós temos atualmente, por exemplo, nós fomos agraciados com uma bolsa do CNPq para meninas na ciência e a matemática, né? Que nós estamos oferecendo na escola, em 2 escolas. E essas Engenheiras do Futuro, nós já oferecemos, também tivemos fomento do Estado, no caso foi no 2022, e fizemos 6 escolas, né? Então, há formas, mas é muito pouco. Então, de fato, um órgão como o FINEP consegue fazer isso, inclusive mais amplo, né? Que a gente de uma pode forma fazer uma bastante próxima, inclusive, você trazer, inclusive, mais alguém, Isso. que a gente fale exatamente dessa engenheira do futuro, que eu acho que é um tema extremamente interessante. Voltando à nova indústria brasileira. E aí? A nova indústria, ela foi lançada no dia 20 de janeiro desse ano, pelo presidente Lula, perante seus 20 ministros e perante 20 sociedades do setor empresarial. Sindicato dos trabalhadores e sindicato das empresas. Portanto, foi um movimento grande que o presidente da República fez para elaborar essa política pública que pode, e a minha esperança, é que transforme o perfil econômico desse país. Bom, e o que ela escolheu como temas da indústria do futuro, né? Da indústria daqui para frente? A indústria, primeiro, tem que ser baseada em conhecimento. E os conhecimentos estão evoluindo muito. O que era verdade ontem não é mais verdade hoje. A própria engenharia sabe disso.
que ela usa hoje materiais que não usava no passado. Certas coisas que nós fazíamos e que era verdade, que era comum usar, hoje em dia estão sendo substituídos, né, por coisas mais novas, a própria computação, a própria inteligência artificial, a própria, enfim, todos os instrumentos de trabalho do engenheiro estão mudando ao longo desse tempo e rapidamente. Se a gente não atualizar a sociedade, e no caso os meninos e as meninas que querem buscar engenharia, eles não vão procurar a universidade. Porque se a universidade ficar obsoleta, como em alguns casos fica, se não tiver pesquisa, ela vai ficar obsoleta e os meninos não vão para lá. Eles preferem ficar na internet, obtendo conhecimentos de qualquer forma e vencendo o mercado de trabalho, mesmo sem a formação, sem a graduação, que já não é tão... no TikTok, né? E já não é tão requisito assim para fazer empreendimentos, né, empresariais, inclusive, como são as startups, né, que são empresas não necessariamente que venham da universidade. Então, ela escolheu, primeiro, a questão agrária. O Brasil tem 5 milhões de famílias que fazem a agricultura familiar, que põe a comida na nossa mesa. Não é o agronegócios que põe a comida na sua mesa e na minha mesa. Eles fazem soja de alta escala, eles fazem carne, mas não faz a comida que você compra no mercado e na feira. Quem faz essa comida chegar nesse ponto são famílias, que hoje do norte e do centro-oeste e do nordeste do Brasil não tem sequer a mecanização mínima para fazer esse trabalho. Essa é uma prioridade da nova indústria. Fabricar os equipamentos que na China tem, outros países têm, voltados para a agricultura familiar. Não são aqueles tratores de toneladas que varrem o Planalto Central para produzir soja. Aqueles não servem para a agricultura familiar. O que serve para a agricultura familiar é, insumos que não poluam a terra. 2, materiais, equipamentos, implementos agrícolas menores, em escala menor. Quem vai fazer isso? A engenharia. Que engenharia vai fazer isso? A engenharia brasileira, porque a terra é nossa, o local é nosso. Então, é uma grande oportunidade para a engenharia atender esse critério da agricultura familiar sustentável, né? Ambientalmente sustentável, com insumos biológicos e não com insumos importados, como são esses que tradicionalmente se usa no Cerrado para produzir a soja. Bom, a outra escolha que ela fez, que a gente chama de missão, é o Complexo Industrial de Saúde. Nós vivemos nas agruras da Covid, da epidemia, mostrando que nós estamos muito desaparelhados. Até em máscaras, até em instrumentos simples, nós não tínhamos isso. Eu sou um comprador de materiais naquela época, eu era diretor da Fundação Coptec. Eu tinha 5 milhões de reais para comprar de doações que os companheiros professores fizeram para que a gente pudesse salvar pessoas fazendo álcool em gel, fazendo coisas que a gente precisava fazer, que a universidade nem sempre tinha insumos. Então, eu tinha uma opção. O diretor do Hospital Universitário, Clementino Chagas Filho, me ligou num domingo e disse: Peregrino, me ajude porque eu vou abrir amanhã o hospital, segunda-feira, eu não vou ter nem máscaras nem avental. Vai morrer médicos e profissionais de saúde e pacientes como mosca, porque a licitação da universidade não ficou pronta. Só daqui a um mês fica pronta. Então eu tive que comprar rapidamente, com preços mais elevados. Portanto, violei teoricamente o preço do menor preço da lei de licitação, porque se eu não fizesse isso, ia morrer gente. E eu sacrifiquei o princípio da lei, né, lei ao pé da letra, e fiz isso, mas fiz ligando para a CGU também. E perguntei ao chefe dele: eu faço o quê? Eu compro mais caro ou compro depois e morre gente? Eu falo: Peregrino, nós estamos em guerra e na guerra não há lei. A lei é o interesse público e você está com o interesse público. Aquilo me deu o conforto suficiente para eu sair comprando máscaras a R$24. Uma máscara que hoje custa R$1, R$2, porque só tinha em São Paulo e só esse fornecedor de São Paulo que me deu 10 mil máscaras para abastecer o hospital universitário. Estou dando um exemplo, que a gestão também do engenheiro é muito importante, as opções que ele tem. Então, a questão da saúde, o Brasil gasta 20 bilhões de dólares por ano de importação de insumos, equipamentos e qualquer coisa na área de saúde. É preciso substituir tudo isso por produtos nacionais, porque não tem necessidade do Brasil importar qualquer coisa. E a engenharia sabe fazer máscara. Olha, eu comprei avental e máscaras de uma indústria de roupas de mulher do Ceará. Ela converteu a indústria, o dono,
para fabricar máscaras e aventais, né? Porque eu estava precisando. E aí me deu um lote de 10 mil, me vendeu 10 mil, uma indústria de roupa. Quem transformou essa indústria num processo produtivo diferente, converteu a linha de produção para fazer isso, foi a engenharia. Foi a engenharia do Ceará, no caso, foi uma indústria do Ceará. Então, essa é a segunda missão. Substituir essa importação e fabricar coisas que não existem. Isto é que é importante. Tem coisas que a ciência pode fabricar que você nem sabe, mas você tem que importar. Falando na COP, na UFRJ, a gente fez uma live com o Jurandir Candal. Ele estava fazendo um respirador, lembra? Me lembro, claro. Na UFRJ. Que fim teve aquilo? Não, ele ficou não comprovadamente, ele não ficou testado pela Anvisa. Então, quando não é testado pela Anvisa, perde, né? Não se pode vender ele. Mas ficou bem avançado. Mas Maricá está fazendo um tipo de ventilador. Ah, é? Eles têm um ventilador mais simples. É diferente, mas eles têm um ventilador também, feito também pelo pessoal da UFRJ. Não sei se é o mesmo grupo. Bom, isso saúde, complexo industrial da saúde. O Brasil destruiu 90% quase da sua indústria de química fina. Química fina são os fármacos, são os ingredientes dos remédios. Nós tínhamos 95% das indústrias locais. Hoje não temos 10% dessa indústria, porque elas foram dizimadas ou foram substituídas pela importação. Quando você importa, você perde duas vezes. Primeiro, perde o domínio. Segundo, você paga por isso. E se pagar, você tira de um lugar. E o Brasil precisa aumentar essa relação com o comércio exterior. Então, complexo. Isso seria na Amazônia? Sim. Seria uma Para a Amazônia, nós estamos discutindo um projeto, eu chamo de fábrica, mas você pode chamar de laboratório. Um grande laboratório, de vários laboratórios acessórios, que vai converter aquelas plantas que nós temos lá em biofármacos. Ou seja, fármacos que a própria natureza nos deu a molécula e que a gente faz só sintetizar aquilo e transformar no remédio. Esse é o sonho de consumo de quem tem uma floresta amazônica na mão. E isso é a necessidade que o país tem para dizer para o resto do mundo: a Amazônia é nossa e o que tem dentro dela é nosso também, que nós não vamos fabricar remédio. Mas isso é outro projeto em relação à Amazônia. Temos também inteligência artificial, que é uma ferramenta que o homem está desenvolvendo, que já entrou na produção, já entrou na sociedade, não tem mais como parar isso daí. Mas nós temos algumas vantagens, nem todas perdidas. Não sei se a professora concorda, mas nós estamos estudando isso. O Brasil tem algumas vantagens comparativas, me disse o Vigílio, da UFMG, que é um professor muito premiado nessa área de inteligência artificial, que nós temos muitos dados. E a inteligência artificial trabalha com muitos dados, grande volume de dados e grande capacidade de processamento. Processamento é comprar computador sofisticado, até o quântico, se a gente puder, porque ele é muito mais veloz, muito mais capaz do que esses analógicos convencionais. Analógicos não, os computadores convencionais. Mas o volume de dados que nós temos é uma matéria-prima cobiçada pelas empresas, grandes empresas que estão lá em cima no hemisfério norte. Como que eles não querem saber da nossa saúde? Como eles não querem saber de como é o brasileiro, o que o sistema de saúde tem, o imposto de renda, o cadastro disso, o cadastro de imóvel, todos eles querem saber, mas isso é nosso. Quer negociar comigo? Então você me dá uma coisa e eu te dou a abertura, acesso a esses dados, claro, dentro da lei. Então, isso, a inteligência artificial, a gente está investindo 25 bilhões de reais. Não é nada em relação ao que o Trump disse agora, que vai estimular 500 bilhões de reais. 25% do PIB brasileiro. Então, a gente vai botar 25 bilhões, é o que a gente tem, né? Inteligência artificial é outra missão. A outra missão é mobilidade urbana. Você viu no seu congresso, se discutiu isso, as cidades estão se tornando inviáveis. Se não discutir isso com inteligência, com a tecnologia e com muita inteligência, a gente vai colapsar. Não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade. E tem que usar muita tecnologia também, né? Além da substituição dos combustíveis que circulam pela cidade, que são altamente poluentes, como todo mundo sabe, esgoto, tudo isso que pode ser feito biologicamente tratado, e várias vantagens que a gente tem de aprender, né? Enfim, eu quero parar aqui um pouquinho, eu posso seguir, tem mais 2 missões. Não, posso falar de 2 missões? Pode, né? Assim, posso Pode. fazer uma só Pode. para... Vai. Não fica muito chato eu falar isso. Não é que Não, fica não é chato, é chato. ótimo, é sempre ótimo, mas eu acho que para o público eles passar
Por que a gente está aqui falando da nova indústria brasileira, não é? Muitos de vocês talvez não sabem dessa importância. E é necessário vocês viralizarem essa ideia, esse fato de que está acontecendo, né, esse programa, né, esse plano sobre a nova indústria brasileira. Então, primeiro, qual a importância da indústria, né, que nós estamos falando? Para vocês terem uma ideia, 1/4 do PIB mundial, 1/4 vem da indústria. 1/4. E 1/4 da população do mundo é contratado por indústria, que trabalha, né, que está trabalhando, trabalha em indústria. Perceberam a importância? Muito bem. Só no Brasil temos 3.800.000, mais ou menos, de unidades industriais. Metade delas estão entre São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Então, você já sacou a importância do tema indústria, ok? Muito bem. O que é indústria? Você percebeu que ele falou Amazônia, suprimentos, né? Falou de carro elétrico, falou de tecidos, não é? Falou de hospitais, da cidade, né? Da cidade. Caramba, o que é indústria, afinal de contas? A maioria das pessoas está achando que é aquela fábrica de liquidificador. Aquilo é indústria, mas não é só aquilo. Então, vamos lá. A indústria, ela é uma ideia nova na humanidade. Ela começa no final do 1700, né? Século XVIII. Começa no final. Quando aparece a máquina a vapor. Com a máquina a vapor, se consegue começar a fazer as coisas, os processos de produção das coisas, que antes eram feitos em oficina, artesanais, né, de uma forma muito rude, passam a ser possível ser feitas ou em série ou de uma forma muito maior. Bom, o que ocorre com isso? Com isso, começa a ser possível se fabricar objetos que antes eram impensáveis. Uma máquina que fiava, que fazia tecidos, né, tecelagem, e assim vai, e assim, máquinas a vapor, né, para produzir uma série, substituir o homem e os cavalos em uma série de trabalhos braçais, né? Então, para fazer essas fábricas, em começo de 1800, precisava de dinheiro. E era um momento do mundo que não tinha muito dinheiro na Europa, né? Então, nesse momento, o dinheiro passa a ser extremamente importante. Para vocês terem uma ideia, a primeira empresa como empresa moderna surge em 1830 na Inglaterra. Olha só, como é recente empresa, como é recente indústria. Tem 2 séculos, gente. E nasce a indústria precisando de dinheiro. Daí que ele está falando que são tantos milhões. O plano Nova Indústria vai financiar a indústria, vai financiar o pessoal que tem ideias, porque precisa de dinheiro para maquinários, para contratar pessoas, para insumos. Precisa tanto de dinheiro que a partir dessa época a gente diz que surgiu uma era nova. A era da terra anterior, em que quem tinha terra mandava e tinha poder, passa a ser a era do capital. Capital para comprar maquinário, suprimentos para a indústria. Olha só que a importância. E essa era do capital vem vindo até o final do século XX, até lá para os anos 1970, 1980, quando surge a informática maciçamente, né? Quer dizer, ela surge em 1950, mas ela começa a se estruturar de uma forma bastante eficiente em 1980, com a linguagem estruturada. Então, você tem aí o surgimento de uma nova era, se fala, era do conhecimento. Mas a era do conhecimento não precisa do capital, ela precisa de capital. Porque ela precisa de computadores, e computadores precisam de indústria. Muito bem, então esse raio da indústria é um processo de pegar insumos e transformar esses insumos em bens, em coisas, né, que as pessoas querem, precisam, desejam. Né? Isso é uma indústria. Então, a indústria, ela implica em ter muito suprimento para fazer em grandes quantidades, ou então fazer coisas muito grandes ou coisas muito difíceis, complexas, né, de grande complexidade. Por exemplo, você vai fazer uma nave espacial, é uma. Se você for fazer
O carro são milhares. Se for fazer as máscaras, são milhões, tá certo? Então, isso é indústria. Então, a importância, você já sacou a importância da indústria, tá certo? Esse fato, então, insisto com vocês, em conhecerem melhor a nova indústria brasileira e viralizar essa ideia, porque eles dizem o seguinte, a nova indústria brasileira é igual ao Plano Safra. Ai, muito legal. Só que o Plano Safra tem um nome super bacana, né? Plano Safra, não é legal pra caramba? E está 2 anos aí no maior sucesso. Então, a nova indústria brasileira tem um nome assim meio mais sofisticado, né? Nova indústria brasileira. As pessoas podem dizer, não é com ela, é com você. Mas me diz uma coisa. Não é com você. Então, se eu estou errada, se eu estou errada, para mim, a nova indústria brasileira, na realidade, é vida. Ela não é só produto. Ela está na agricultura, ela está na mobilidade urbana, ela está no ar. Na saúde. Na saúde, ela está no ar, é vida. Está na vacina. Está na água. Perfeito. Então, bonito, é isso mesmo. Que a professora falou aqui, me permita. A indústria, ela evoluiu ao longo desses anos, como ela falou, do século XIX para cá. E ela passou a depender mais do conhecimento para produzir na escala que se requer, porque a humanidade cresceu. Nós temos 8 bilhões a 9 bilhões de pessoas no mundo. Precisamos produzir muitos bens, não é só pouco, não. Antigamente faziam 1, 2, acabou. Como fazer isso na qualidade que se requer e agora com o grau de comprometimento com o meio ambiente? Porque a questão ambiental, eu comecei a falar aqui, é muito grave para o planeta. O cidadão que nos ouve tem que se alertar para isso. Se a gente continuar usando combustíveis fósseis, se a gente continuar não reciclando materiais, gastando menos energia para isso, tornando as cidades mais habitáveis, mais humanas, como você falou, se a gente continuar a fazer isso, vai ficar insustentável a vida do planeta. E é isso que a gente bate. Por isso que a quinta missão que a gente está falando da nova indústria é a missão de reduzir a emissão de gás de estufa com a transição energética. O que é transição energética que está se falando muito aí? É você migrar de um combustível poluente para um combustível não poluente, de preferência 100% limpo. 100% limpo é hidrogênio líquido, hidrogênio verde. Hidrogênio verde, para quem nos ouve e não sabe, o hidrogênio é o combustível mais limpo que tem, porque o que ele emite é água. É oxigênio e hidrogênio, que forma a água, a molécula da água. Então, não tem nenhum gás, por menor que seja, que venha junto. O que é o hidrogênio verde? Hidrogênio verde é o processo, chama verde porque é o processo de fabricar o hidrogênio. Ele é extraído de uma fotossíntese. Como é que chama o processo químico? Uma reação química que você separa da água o hidrogênio, que é uma parte da molécula da água, e o oxigênio. Você usa o hidrogênio como combustível. O oxigênio vai para a atmosfera, é bom para todo mundo. Então, isso é feito, tem um custo também, não é de graça, né? Para fazer isso tem que ter um gasto. Mas a economia vai ser muito maior do que a despesa. Esse hidrogênio verde, ele é um hidrogênio cobiçado por todo mundo. É o combustível mais cobiçado. Um outro combustível muito cobiçado, e que os que nos ouvem devem saber, é que a aviação ela é uma grande poluente, porque ela usa querosene à base de hidrocarbonetos, de combustíveis fósseis. Quer dizer que ela está emitindo, esses aviões que passam por cima da nossa cabeça, eles estão emitindo gases de efeito de estufa e estão aumentando, portanto, a temperatura. Então é possível buscar o SAF, eles chamam. É um combustível sustentável para a aviação. Isso o Brasil já está em uma rota muito avançada nisso, daqui a pouco a gente está fabricando em larga escala o combustível para substituir isso. Além da eólica, além de outras fontes de energia. Mas, enfim, transição energética, a substituição das fontes poluentes por energias limpas é uma das missões também da nova indústria Brasil. Mas há o componente da tecnologia que eu queria grifar. Se o Brasil não investir, se o Brasil não tratar de dominar certas tecnologias estratégicas, como, por exemplo, a da computação quântica, que é a grande tecnologia para poder tornar as nossas redes, a internet, não vulneráveis à espionagem e essas coisas erradas que se fazem, nós estamos um país entregue.
porque a nossa internet, o que dizem os especialistas, era totalmente furada, porque qualquer um pode entrar na internet e tomar seus dados. E dado hoje é uma coisa muito importante. Mas enquanto tiver a computação convencional, a gente não tem a computação quântica, nem tem a transmissão, a comunicação quântica. Isso é muito ruim para o Brasil. Como é que se faz isso? Investindo em pesquisa. Eu li um relatório de uma universidade australiana, ela aponta o seguinte: no mundo existe 44, ela elencou 44 tecnologias estratégicas. Robótica, inteligência artificial, não sei o quê, medicina, biotecnologia, disso, aquilo outro. 44. A China domina 37 dessas tecnologias. Os Estados Unidos, 7. Ou seja, os Estados Unidos estão perdendo, francamente, a corrida para a China. E a China já tem um PIB quase igual ao dos Estados Unidos, já passou. Os Estados Unidos deve ter 10, 12, 13 trilhões e a China deve ter por aí também. Eles já se consideram que passaram os Estados Unidos em termos de riqueza, de produção, né, de bens. E isso é um problema geopolítico importante que está em jogo com essas eleições que vocês estão vendo aí. Nós estamos vendo, né? E sofrendo, né? Enfim. Então, essa questão da computação, do investimento em inteligência artificial, da computação nossa, é preciso dar conta disso. Nós temos pouco dinheiro, poucos recursos em relação aos grandes, mas temos dados que eles não têm. E esses dados são nossos. Ninguém pode tomar esses dados da gente. E esses dados são muito importantes para você fabricar um chat GPT, ou seja, transformar dados em informação. É isso, eu acho que a gente está diante de um mundo industrial, totalmente enfatizado aqui pela professora. Industrial por quê? Porque a indústria é capaz de transformar, por exemplo, 1 quilo de soja vale $2, se valer. 1 quilo de computador vale $1.500. É o que eu fiz no cálculo do meu laptop. Ele pesa 1 quilo, mas ele vale $1.500. E 1 quilo de soja é $2. Olha a diferença, o que tem um tem que o outro não tem. É incrível. E o Brasil está vendendo soja para comprar computador. Haja soja para ele vender. Minério de ferro é quase a mesma coisa. Haja minério de ferro para vender, para ter o dinheiro suficiente para abastecer a nossa sociedade, né, de bens que ele não fabrica. Então é isso. Nossa balança comercial é o veredicto disso. Nós somos um país exportador de produtos primários, em grande parte, e importador de produtos de alto valor agregado. Isso é sinal de que nós somos uma colônia. A médio e longo prazo. A médio e longo prazo, se o dever for feito da nova indústria, nós vamos subir o patamar de competição, de relação com o mundo exterior. Agora mesmo o Trump está dizendo que vai taxar os produtos dos países que ele quiser, né? Se taxar os nossos produtos, vai criar um problema para nós, porque vai criar um problema de receita na balança. Se a gente não fabricar os produtos que nós precisamos, a gente pode ficar de joelho diante deles para comprar um remédio se porventura vier uma epidemia do jeito que a gente teve. Deus queira que não venha, mas os médicos e os cientistas dizem que esse vírus que veio do Covid pode vir outro pior ainda e a gente tem que estar sujeito a dominá-lo. Dentro desse projeto, tem, dentro do projeto da nova indústria brasileira, existem procedimentos para se atingir os objetivos pretendidos? Existem indicadores, existem termos de referência, existem os mecanismos, por exemplo, para reduzir a poluição. O mercado de carbono. O mercado de carbono, o que é? É um instrumento econômico importante, porque quem não pode deixar de poluir pode comprar crédito de carbono de quem não poluiu. Se você reduzir sua importação de 100 toneladas de CO2 por ano, se você reduziu para 10, você tem 90 de crédito. Você tem esses 90 pode ser compensado da indústria do outro que emite também. Então, esse mercado está sendo regulado no Brasil. É um grande mercado. O outro instrumento importante que a nova indústria traz é o poder de compra do governo. As compras dos Estados Unidos, desde 1937, o Buy Act, ou seja, a lei de licitação deles, diz basicamente o seguinte: se o governo for comprar um produto de uma indústria que não seja norte-americana, o cara tem que escrever muitas páginas para justificar isso, porque é proibido comprar
quase isso mesmo. Proibido comprar de um fornecedor estrangeiro sem que você verifique se no seu país tem isso daqui. E aqui não. Aqui todo mundo acha que comprar importado é melhor. É melhor porque vem do exterior. Essa cultura de dominação, de vira-lata que nós temos, leva a isso. A gente compra do exterior, mesmo que não... Por exemplo, uma caneta, não é bem do exterior, mas uma caneta Bic que não escreve é bom porque é barato. Então eles compram a caneta Bic que não escreve, mas desde que seja mais barato, porque o preço é que interessa. E é esse o preço que a gente está advogando, não é esse. O preço é emprego gerado aqui, tecnologia gerada, eficiência, efetividade, tudo isso tem que ter que dar. Também a solução, né? E também a solução de problemas, né? Um dos projetos que me fascinou dentro da Nova Indústria, que acho que todo mundo vai gostar de saber, não é? Eles, por exemplo, como que funcionou, né? O governo não chegou e deu dinheiro para A e B, C. Ele disse que fez editais. E as pessoas, as empresas, as pessoas se candidataram a esses editais. E tem ainda editais abertos, né? Imagine só, pessoal, são 300 bilhões, né, de reais até 26. Então, é muito dinheiro, porque a indústria precisa de muito dinheiro, como eu já falei para vocês. Muito bem. Um dos projetos que ganhou é uma gracinha. É um barco voador. Uhum. Barco voador. Sabe o que é um barco voador? A gente, quando era... que são os cabelos mais brancos, a gente vai se lembrar do hovercraft, né, que fazia a travessia do Canal do Manche, da Inglaterra, da França para a Inglaterra, não é? Até surgiu o canal e pararam. Por que parou o hovercraft, que era excelente? Por causa do consumo, que era muito alto, ficava muito caro o consumo de combustível. Muito bem. Esse problema foi bem solucionado isso aí já fazem 40 anos, né, do hovercraft. Então foi bem solucionado atualmente. Um minuto, porque já acabou o nosso tempo. Deixa eu contar. Então esse barco leva 10 pessoas em cima do rio, voando, né? Voando, com tecnologia, né? E faz 150 km por hora. Gente, se fosse um rio daqui, entre Rio e São Paulo, ela faria em 3 horas. Quase. Esse é um projeto financiado pela FINEP. Numa startup. Só fechando mas só é porque senão eu vou ter que interromper, Cláudia. Já acabou o tempo. Mas esse projeto não é só levar passageiro, ele pode se transformar em ambulâncias, levar polícia, levar seguro, levar fiscalização. É fascinante. O uso que será dado. Não, eu só queria aduzir. Primeiro, é um projeto da FINEP, que dá muito prazer. Segundo, a FINEP está botando 44 bilhões de reais em projetos de inovação. O BNDES põe os 300 no investimento na indústria, compra de máquinas, etc. Mas a inovação cabe à FINEP fazer. E a FINEP está despendendo 12 bilhões por ano em inovações tecnológicas. Nunca teve tanto dinheiro para isso nesse país, na FINEP, nunca. Então, esse é um alento para a população que nos ouve, não é só retórica. Nós estamos com 12 bilhões esse ano, e no ano que vem vão ser 14 bilhões de reais. E esse financiamento é fundamental para o Brasil. Sem dinheiro não tem. Infelizmente, a gente vai ter que interromper aqui, a gente de repente vai fazer mais um episódio com esse mesmo assunto, com esse mesmo tema. Hoje não dá mais, porque é o tempo nosso de estúdio mesmo. Esse podcast é uma iniciativa da ABEA, RJ, Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetas do Rio de Janeiro. Tem patrocínio da Mútua dos Engenheiros, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacrea, e apoio do Clube do Empreendedor, que também recebe a gente muito bem. Obrigada a todos vocês, gente, adorei. Obrigada, Fernando Peregrino. Obrigada, Cláudia Diniz. A gente continua... Brevemente a gente continua e faz um outro episódio, ok? Obrigada, super valeu. Obrigado a vocês.